Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia Concursos. Eu sou o professor Éder falando com vocês hoje sobre o glorioso edital da SpaceX que foi publicado. Então é isso mesmo, nós tivemos ontem, dia 20 de março de 2025, a publicação do edital para a prova, o exame intelectual da SpaceX e demais etapas. Sugiro que você veja o edital e eventualmente observe no edital ali as informações importantes sobre idade máxima, idade mínima, condições que são requisitos para a carreira do Exército através da SpaceX e assim por diante. Aqui eu quero abordar com vocês o tema de geografia e também o tema de história. Aliás, se você quer um curso focado na prova da SpaceX para você garantir as 12 das 12 questões de geografia nessa prova, conheça o nosso curso específico, especializado para a prova da SpaceX. O link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados, tá bom? E mais, se você quer um curso focado na prova da SpaceX com todas as matérias ali, conheça o Teorema Militar, cujo link também se encontra nos comentários fixado e também na descrição do vídeo. Vamos aqui, prova de geografia. Adianto que muitos alunos questionam, professor, mudou muita coisa, o que mudou, o que eu devo estudar, vem numa linguagem diferente do que se aborda aí nas questões da geografia e mesmo na própria bibliografia sugerida, que não mudou. Nós temos ali a sugestão da Lígia, a sugestão do Eustáquio e a sugestão também na parte da geografia do Demétrio Magnoli, ou seja, os livros são os mesmos que você eventualmente tem que continuar estudando por eles, tá? Claro, se você quiser um material escrito focado, conheça o nosso. Nós temos um material específico para a prova da SpaceX que os alunos que conhecem, fazem parte do meu curso de geografia, dizem que é muito melhor do que os livros da bibliografia sugeridos. Por quê? Eu escrevi um material focado na prova, conforme as demandas dos alunos que eu conhecia em sala de aula e tenho hoje através das aulas online, das aulas gravadas e o contato que nós temos nas nossas aulas ao vivo, tudo bem? Vejam só, temos aqui na geografia, não mudou nada, este é o ponto importante, ok? Então aí a geografia sendo dividida em duas, geografia geral e lá embaixo ele traz para nós a divisão em geografia do Brasil. É um edital bem parecido aí do modo como está organizado o conteúdo na parte de geografia, como é o caso da prova da ESA, é bem parecido inclusive. Vejam só, aqui ele fala sobre localização no espaço, localizando-se no espaço, e basicamente o que ele quer dizer com isso é cartografia, nem mais nem menos. Tá? Aliás, os alunos ficam muito preocupados sempre, professor, geopolítica, isso e aquilo. Olha, moços, presta atenção, a prova da SpaceX não foca só em geografia política, em geopolítica, ela trata de todos os assuntos da nossa geografia. E mais, na última prova da SpaceX foram 4 questões das 12 que tratavam de cartografia, ou seja, o assunto de projeções cartográficas, escala, fuso horário são fundamentais para que você faça uma excelente prova. Não é por acaso que é o primeiro tema do edital, é por onde começa o estudo da geografia, tudo bem? Então, o assunto cartografia está presente. E eu divido com os nossos alunos e com você sempre assim, a geografia de duas maneiras. No caso, a geografia física e também a geografia humana. Certo? Que é um modo que eu acho razoável de dividirmos o conhecimento geográfico. Cartografia, geologia, clima, relevo, não é? Vegetação e hidrografia. Basicamente esses assuntos são da geografia física, tá? E a primeira parte da geografia, a cartografia, ele trata nesse item número 1. Orientação, localização na superfície do planeta, coordenada geográfica, fuso horário, enfim, cartografia, visões de mundo, enfim, tá tudo aí condizente com o assunto de cartografia presente sempre nas provas, tá certo? Na sequência, ele fala sobre o espaço natural. Pessoal, esse espaço natural é o que eu chamo com vocês de geografia física.
essa nossa geografia física nada mais é do que o assunto de geologia, tá aqui, ó, evolução geológica da Terra, que é ou se refere às eras geológicas, deriva continental, placa tectônica e assim por diante, ok? Formas de relevo, ok? Classificação do relevo e coisa do gênero, isso é muito importante no Brasil. Recursos minerais. Nas regiões onde nós encontramos petróleo, qual a estrutura rochosa ali? Nas regiões onde nós encontramos minério de ferro, qual que é a estrutura rochosa ali? Ou seja, a compreensão geológica nos permite compreender muito a questão no caso, a compreensão geológica nos permite compreender a questão de exploração econômica de minérios. É isso que eu quero dizer, tá? Aí na sequência, superfícies líquidas, oceanos e mares, tudo bem? Hidrografia, esse é o nome, hidrografia, tá? Eu acho razoável que o aluno estude geologia, depois, conforme nós temos no nosso curso, o clima, e depois vegetação, e só depois hidrografia. Mas o edital coloca hidrografia primeiro, para depois falar aqui sobre a dinâmica da atmosfera. Isso daqui significa o quê? Clima, o estudo do clima. E só por fim lá ele fala sobre os domínios naturais, que se refere em especial à vegetação. E aqui, dentro dessa perspectiva, os impactos ambientais, que significam os problemas ambientais que existem na superfície do planeta, ok? Então, sem grandes novidades. E aí, ele vai chamar esse item número 3 aqui de espaço político e econômico. Bem, a questão da industrialização, a questão da produção agrícola, ok? Questão econômica, a globalização e circulação, ou seja, a globalização tem um pouco a ver com geopolítica e circulação, transportes, por exemplo, tá? Por fim, aqui, ó, a questão de nação e de território e a divisão internacional do trabalho, que tem a ver com questões geopolíticas. Então, aqui, na chamada geografia humana, ele acaba misturando no edital, na minha avaliação, os temas de geografia humana, como é o caso de indústria ou mesmo agricultura e pecuária, com assuntos de geopolítica. Tudo bem? Os livros, em boa medida, trazem isso melhor organizados, na minha opinião, que trazem lá o assunto de geografia física, depois geografia humana e, por fim, geopolítica. Tudo bem? É uma lógica nessa distribuição. Porque dentro da geografia humana nós temos também a demografia, as populações, certo? Migrações, crescimento, decrescimento demográfico e assim por diante. Urbanização. E, por fim, indicadores socioeconômicos no que ele vai chamar de espaço humano, que é o assunto que se refere a 3 tópicos da geografia: população, urbanização e os assuntos da qualidade de vida, que se refere também à demografia, tá? Ali, por fim, ele vai versar sobre a geografia específica do Brasil. O espaço natural brasileiro significa a geografia física do Brasil, posição geográfica do Brasil, cartografia brasileira, em boa medida, ok? Que é o item número 1. Esse primeiro item, no caso. Depois, geomorfologia, que é geologia e relevo do Brasil. A atmosfera aqui, ó, é o clima do Brasil. Quais são os climas do Brasil? Os climogramas. Domínios naturais, que nós conhecemos bastante como domínios morfoclimáticos, que é a nossa vegetação. Tá? E por fim, a questão da hidrografia, a água, os rios, o uso da água no Brasil e coisa do gênero, tá bom? Mesma coisa lá, espaço econômico, formação do território, indústria, tá certo? O uso da agricultura e assim por diante, e o espaço político, a formação territorial do Brasil, fronteiras, limites, ok? O Brasil pertencente a organismos internacionais, o BRICS, o Mercosul, por exemplo, e assim por diante. Questão da geopolítica e, por fim, o espaço humano. O espaço humano se refere à população e também à urbanização. Então, não muda nada o nosso edital. Porém, eu diria que geografia geral e geografia do Brasil têm que ser estudados da seguinte maneira: geografia geral, você estuda geografia física, geografia humana e, por fim, geopolítica. Tudo bem? No caso, geografia física, você estudou clima mundial, climograma mundial, posição dos climas, fatores climáticos, etc. Clima do Brasil, na sequência. Depois, vegetação mundial, tipo de vegetação, etc. Na sequência,
vegetação do Brasil, Amazônia, Cerrado e assim por diante, como está distribuído no nosso material, que é campeão em aprovar alunos. Afirmo para você, quem conhece a geografia nossa, o nosso trabalho nesse quesito acerta todas as questões. E quando erra, sabe por que errou e tem dimensão porque errou, porque aprende o conteúdo sem bizu, sem fuleiragem, sem pulinho, sem dancinha na sala de aula, sem frescura. Essa que é a questão. Na questão de história aí, ele não cobrou nenhum assunto na história geral que seja precedente ao mundo feudal, ao feudalismo, tá? E aí a alta e a baixa idade média, o feudalismo e assim por diante, a guerra dos 100 anos e coisas do gênero, ok? O renascimento comercial urbano, aqui a formação dos estados nacionais como consequência, em boa medida, do renascimento cultural, comercial e urbano, e claro, como consequência também da guerra dos 100 anos, tá? Depois, ali na parte de história, o absolutismo, o modelo político, em alguma medida, do mundo moderno, e o mercantilismo, que é o modelo econômico do mundo moderno, da expansão marítima, inclusive. Renascimento cultural, a volta aos valores gregos, tá? O humanismo, reformas religiosas, tá certo? Então, uma sequência histórica, ok. Idade Média e, por fim, Idade Moderna. E, no item F, ele já trata do Brasil aqui. Não somente, né, da colonização do Brasil, mas de outros sistemas coloniais, como a Espanha, a França, a Inglaterra e Holanda, Países Baixos. Isto porque a expansão das navegações começa com Portugal, e no total nós teremos 5 potências navegadoras: Portugal, Espanha, tá certo? Na sequência, França e Inglaterra e também Holanda. São 5 países que, de certa maneira, dominaram os mares, ok? Aí ele vai falar sistema colonial aqui no item G, ainda geografia, história do Brasil, desculpem. Falando sobre o Brasil colônia, em boa medida. Estrutura político-administrativa, o que é capitania hereditária, por exemplo, o que é o governo geral, ok? Invasões estrangeiras, os franceses, lazarentos invadiram o Brasil, foram expulsos, bons tempos aqueles, não é? Expansão territorial, não pode falar isso, tudo bem, vão cancelar minha conta, o Xandão vai me prender, enfim, né? Bom, mas bons tempos quando o Brasil expulsava os holandeses do território nacional, os franceses e coisa do gênero, tá bom? Mas aqui, ó, expansão territorial, bandeirismo, bandeiras, descoberta do ouro, como consequência, rebeliões coloniais, nós temos lá a revolta de Amador Bueno, não é a aclamação, melhor dizendo, de Amador Bueno, e outros assuntos tais quais a Guerra dos Mascates, em Boabas, também a revolta de Vila Rica e assim por diante, bem como movimentos emancipacionistas, por exemplo, a Inconfidência Mineira, certo? Que ele chama de Conjuração Mineira, e também aqui a Conjuração Baiana. Brasil colonial e crise do sistema colonial aqui já no final, tá? Iluminismo, que é iluminismo, despotismo esclarecido, revoluções inglesa, revolução industrial, independência das 13 colônias nos Estados Unidos, tudo bem? Então, seguindo ali uma linha cronológica do tempo, tá? Revolução Francesa, restauração. Depois lá, em história, ele vai vir para o século XIX, falando dos ideários, tá certo? Do socialismo, socialismo científico, cartismo, doutrina social da igreja, aqui ó, no item M. No Brasil ele fala do Brasil imperial, entre 1822 e 1889, com o golpe de Estado e a proclamação da República. Então a linha cronológica. Eu sugiro sempre ao aluno que estude História Geral e História do Brasil na sequência, conforme o conteúdo e a evolução cronológica, tá? Então nosso edital não muda muito. Certo? Não muda nada em relação ao último edital, tá bom? Continua aí. Aqui para o final, falando sobre questões do pós-Segunda Guerra Mundial, que diz muito respeito às questões da geopolítica, né? Então, os conteúdos de geografia ajudam bastante a entender também essas questões aqui de história geral. Guerra do Afeganistão, Guerra das Malvinas, não é? Em diversas regiões do território global. Acho que compreendemos, o edital não mudou muito, não é? Eu vou pedir a você que deixe o like, se inscreva, não mudou nada, né? Em relação ao último edital, nem na parte da geografia, nem na parte de história. Se você, reitero, quer um conteúdo focado para suas provas, conheça o Teorema Militar e mais. Bons estudos, conforme eu sempre digo a vocês, respeite a geografia e não deixe de divulgar o nosso conteúdo para as pessoas que estudam para as provas e irão fazer as provas
militares no decurso desse ano, de 2025. Até mais. Respeita a geografia. Tchau, pessoal.